Você com certeza já ficou surpreso com a capacidade humana de burlar, enganar, mentir, inventar uma forma de se safar das leis deste mundo. Diariamente nós ligamos os noticiários, ouvimos os noticiários e somos apresentados com um novo golpe, uma nova modalidade de golpe. Outro dia, nas notícias os especialistas estavam falando, olha, esse tipo novo de droga que inventaram, nós ainda não conseguimos descobrir a composição química dela. Ou seja, os especialistas, aqueles profissionais que trabalham para o bem, ainda não conseguiram descobrir a composição química da droga criada para burlar aeroportos, outros tipos de vistorias, para que a droga pudesse passar por todos os lugares de forma indetectável. Ou seja, um cientista do mal conseguiu fazer algo que o cientista do bem ainda não descobriu. E por aí vai. Todos os dias um novo golpe, todos os dias uma forma diferente de burlar. E isso não se resume, não pense aqui, não se sinta uma pessoa, boa, um bom cidadão diante dessas informações, achando que você é melhor que os golpistas deste mundo. Não, nenhum de nós é melhor do que eles. Porque no sangue humano corre uma rebelião natural contra o que é certo. Você pode gostar do que é certo, você pode achar que as coisas certas têm que ser feitas, praticadas e repelir as coisas erradas, mas há um momento em que você, mesmo sabendo que está fazendo o errado, vai fazê-lo. Sabe qual é esse momento? Quando for para salvar a sua pele. Exatamente. Satanás sabia disso. Ele falou para Deus assim: pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Satanás falou isso para Deus. Ele sabe que o ser humano, no fundo, na sua base, é egoísta. Ele não vai pensar no próximo, ele vai pensar nele mesmo. O seu instinto de sobrevivência vai falar mais alto. E se tiver que fazer o errado, ele vai fazer para sobreviver. Então, nós não somos melhores do que estes que nós ouvimos e vemos nas notícias. Apenas em graus diferentes, em situações diferentes. É natural que alguns se especializam no mal. Mas o mal, você tem que entender, está dentro de todos nós. O ser humano é indomável. Eu, muitas vezes, me pego rindo com os esforços dos governantes, das autoridades, daqueles que se reúnem para legislar, vamos criar uma nova lei para isso, vamos criar uma nova lei para aquilo. E eu me pego rindo porque a intenção é perfeita. Vamos criar uma lei para impedir um crime, impedir uma injustiça ou promover algo bom. A lei tem a melhor das intenções, mas sempre haverá alguém que vai encontrar uma forma de dar a volta na lei. Como a gente vê isso no mundo inteiro. No mundo inteiro. Inclusive, muitos chamados cristãos evangélicos fazem isso com a Bíblia. O ser humano, vamos falar agora daqueles que creem em Deus, né? Vamos falar do mundo não, agora vamos falar da igreja, vamos falar daqueles que dizem que creem em Deus. Quantas vezes você ou alguém que você conhece já usou um versículo bíblico para justificar um comportamento que não queria mudar? Quantas vezes? Quantas pessoas gostam de pegar um versículo bíblico e dizer assim, não, pela graça sois salvos, eu sou salvo pela graça, eu não preciso fazer isso, fazer aquilo, porque eu já sou salvo. Para justificar a sua vida de pecado, para continuar andando no pecado, não viver uma vida
afastada do pecado, a pessoa pega a palavra de Deus, um texto fora do contexto, e justifica o seu comportamento. O ser humano faz isso com Deus. O ser humano faz isso com a palavra de Deus. Jesus bateu de frente com os religiosos exatamente por isso. Eles eram doutores da lei, conhecedores da lei, mas viviam dando volta na lei para tirar vantagem para si. Então, entenda, isso está dentro de nós. O ser humano é indomável, incontrolável, inadministrável. A natureza humana sempre será egoísta e esse egoísmo prevalecerá sobre o conjunto do todo, o comunitário. Ou seja, você sempre vai colocar os seus interesses acima dos interesses dos outros. Esta é a natureza humana. Muito bem. O que é que tem que ser feito a respeito disso? Qual é a solução para isso? Ora, Jesus conversando com um homem religioso chamado Nicodemos, ele falou com ele assim, sobre isso. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, a solução para esta grande desgraça, tragédia que corre nas nossas veias é exatamente morrer para si e nascer com uma nova natureza. A natureza divina, a natureza de Deus. É a única solução para isso. Na verdade, o ser humano não tem solução fora disso. A solução para esse problema humano, Jesus disse, é a morte e renascer com a natureza divina. Ou seja, essa natureza divina vai nos habilitar a fazer o que é certo, mesmo que isso venha nos prejudicar. Que foi o que Jesus deu o maior e principal exemplo a respeito quando foi para a cruz. Quando ele esteve aqui, então, ele sentiu essa divisão, esse conflito de fazer o que era certo e fazer o que ele queria. Por isso, no Getsemane, ele orou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Então o Pai não passou o cálice dele, ele teve de ir para a cruz. Então ele se esvaziou de si, colocou o interesse de todos nós acima do seu e foi para a cruz. Entregou a sua vida, mostrando para nós como é a vida daquele que é nascido de Deus. Colocar o certo acima dos próprios interesses. Então, quando nós também vamos para a cruz, digamos assim, quando nós morremos, por isso ele disse, quem quer me seguir tem que tomar a sua cruz, negar a si mesmo diariamente e me seguir. Quando nós tomamos essa cruz, nós morremos para o nosso eu e renascemos para Deus. E aí sim, nós somos capazes de nos tornar cidadãos de bem. O cristão de verdade, ele não precisa de leis deste mundo, porque ele já vive a lei de Deus. É claro que ele sempre vai cumprir a lei de Deus e a lei dos homens, desde que estas não conflitem com a lei de Deus. Mas ele vai sempre ser um bom cidadão. O cristão sempre vai ser um cidadão exemplar, o verdadeiro cristão. Sempre vai fazer isso. Por quê? Porque ele não faz isso para a sociedade em si. Ele faz isso para Deus. Porque a natureza dele exige que ele faça o que é certo, não importa o custo disso. Essa é a natureza regenerada, renascida do próprio Deus. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, lá em Romanos 8:13, disse assim, guarde essa palavra, guarde esse versículo, porque você não ouve muito esse versículo. Eu gosto de usar os versículos que muitos não usam, que muitos não ouvem, porque ali estão guardados segredos que muitas vezes as pessoas não ficam sabendo, porque são leitoras da Bíblia através do que está estampado nas camisetas por aí. Mas você tem que ler a Bíblia direto nas suas mãos, e não naquilo que é promovido porque soa bonito. Em Romanos 8:13 ele diz assim,
Porque se viverdes segundo a carne, segundo a sua vontade, a sua natureza humana, essa natureza indomável, morrereis. Se você quiser viver do seu jeito, seguindo a sua própria natureza, o seu fim será a morte espiritual e eterna. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, mortificardes as obras do corpo, vivereis. É quando a gente morre para si que a gente passa a viver. E quando você quer viver do seu jeito, é aí que você traz a morte para você e para todos ao seu redor. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.